Produção, é o nosso convidado, é isso? A gente vai para a nossa entrevista remota. Vamos falar com o Helly Borges, é isso? Helly Borges. Bom, põe na tela para nós aí. Boa noite, Helly. Oi, Elson, boa noite, tudo bem com você? Tudo certo contigo? Consegue ouvir a gente bem aí? Estou te ouvindo bem, quero agradecer o convite e já cumprimentar a sua enorme audiência. Tá certo, obrigado aí, Helly. Você é professor, historiador, cientista político e radialista da profissão também. Pois é, somos da mesma luta. Legal, bacana. Fale para nós aí um pouco, né? A primeira pergunta é, né? Já que você é historiador, por quê, né? Como, né? E como culminou o feriado de 15 de novembro? Conta essa história para nós aí. Ô Elson, a República ela foi muito esperada no Brasil, né? Você veja que nós somos o último país da América Latina a assumir formalmente uma república. Nós fomos o único país do continente que fizemos uma independência e continuamos sendo uma monarquia, um império. Então veja que no Brasil as coisas normalmente demoram um pouco mais para acontecer. E não foi diferente no caso da República. Nós esperamos pela República pelo menos desde o primeiro processo de independência. Eu quero lembrar que 100 anos antes da proclamação oficial, os inconfidentes, com Tiradentes, lá em Minas Gerais, já falavam em implantar uma república no Brasil. E essa república ela já tinha acontecido na França, já tinha acontecido nos Estados Unidos, já tinha acontecido em toda a América Latina. E no Brasil ela demorou um pouco mais. E quando a gente pega o termo república, nós estamos falando da coisa pública. Aquilo que pertence a todos, aquilo que é feito dentro de um princípio de democracia, onde o povo é ouvido, onde o povo escolhe, onde o povo determina. Então isso demorou a acontecer. E na verdade, quando a gente olha para a proclamação da República Brasileira, Elson, a gente tem que ficar de olho em três fatores. São três questões básicas que, de uma forma geral, nos colocaram nessa condição de proclamar nossa República em 15 de novembro. Primeiro, uma questão militar. Os militares venceram a Guerra do Paraguai em 1870 e voltaram para o Brasil com autoestima lá em cima. Voltaram com muita moral e voltaram querendo participar um pouco mais da política. Só que num regime imperial, Elson, como é que se participa da política? Não tem jeito, né? A sucessão é feita por hereditariedade. Se morre o rei, assume um príncipe. A participação dos militares ela era praticamente impossível dentro do cenário do império. Então, esses militares que voltaram da Guerra do Paraguai com essa vitória enorme nas costas, eles pretendiam passar pela política de uma forma direta. E para isso eles passam a reivindicar mais participação na política e vão ver na República uma forma de chegar ao poder. Então essa é a primeira questão. Os militares que voltaram da Guerra do Paraguai com muito cartaz, com muito prestígio, buscando mais participação na política. A segunda questão, Elson, é o que a gente chama de questão religiosa. Veja, desde 1824, portanto, primeiro reinado, o Brasil tem um regime em que a Igreja Católica se submete ao Império. É o que a gente chamava de padroado. E até mesmo as regras do Vaticano, que eram determinadas para a Igreja Católica do Brasil, passavam antes pelo imperador, num regime que a gente conheceu como beneplácito. Ou seja, existia uma intervenção direta do Império Brasileiro nas questões da Igreja Católica. E a Igreja Católica via com ótimos olhos a mudança de uma forma de governo para tentar limitar um pouco desse poder que o Império exercia sobre a Igreja Brasileira. E uma última questão, talvez seja mais determinante, em 1888, um ano antes, Celso, no dia 13 de maio, nós vamos assinar a famosa Lei Áurea com a Princesa Isabel e nós vamos trazer a alforria dos escravos. É a questão abolicionista. O que significa isso na prática? A partir do dia 13 de maio, os escravos estavam libertos. E isso desagradou uma parte significativa da elite brasileira, os grandes fazendeiros, os produtores de café, que perdendo essa mão de obra barata, praticamente gratuita, que era o escravo, vão começar a brigar numa retaliação pela transformação da forma de governo, pela saída do Império e pela República. Pois bem, vão entrar em cenas personagens importantes. Aristides Lobo, Quintino Bocaiúva, Benjamin Constant, que eram civis, mas que eram republicanos, que haviam estudado muito do que a República poderia fornecer
tanto na França quanto nos Estados Unidos, na Europa de uma forma geral, e tinha, dentro daqueles ideais positivistas, o desejo de implantar isso no Brasil. Mas olha, com todo respeito a Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo, eles não tinham força suficiente para fazer esse movimento. Era um movimento muito limitado à classe média, a profissionais liberais. Eles precisavam de mais peso, eles precisavam buscar alguém que desse corpo para o movimento, que desse força para o movimento. E esse alguém era simplesmente o marechal mais condecorado da história brasileira, um senhor chamado Deodoro da Fonseca. Eles e Deodoro da Fonseca articulam, para o mês de novembro de 1889, uma espécie de golpe de Estado, onde eles obrigatoriamente fariam um movimento para que o Brasil trocasse a forma de monarquia por uma república. Importante dizer, viu, Elcio querido, que não houve sequer uma guerra, não houve derramamento de sangue, não houve um grande movimento popular. Tem historiadores, por exemplo, Raimundo Faoro, que usa uma frase que eu gosto muito: o povo brasileiro assistiu à proclamação da República bestializado. Ou seja, sentadinho no seu sofá, atônito com o que acontecia, mas sem participar diretamente da luta. Coube ao Marechal Deodoro da Fonseca, que era uma pessoa próxima de Dom Pedro II. E veja que coisa interessante é a política, Elson. O Dom Pedro II ele tem um governo mal avaliado, mas ele, enquanto pessoa física, ele, enquanto governante, era um cara absolutamente querido. Então, nem Deodoro da Fonseca queria fazer uma guerra com Dom Pedro II. Tanto é que o que aconteceu foi um belo acordo de bastidor para que o Brasil, de forma pacífica, abandonasse a questão imperial e virasse uma república, com Dom Pedro II, inclusive, se exilando em Portugal. Há quem diga, inclusive, que ele leva os recursos do Banco do Brasil numa espécie de indenização, e aí o Deodoro da Fonseca, nesse movimento com as tropas militares, com alguns civis, tomam a Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro e no dia 15 de novembro do mesmo ano proclamam a República Brasileira. Perfeito. Que maravilha, hein? Que aula aí pra gente, né? Relembrando a história, né, do Brasil. A proclamação da República representou uma verdadeira mudança política e social no Brasil ou foi mais uma mudança de regime sem grandes transformações? Elson, sua pergunta é excelente porque ela mostra um pouco do que é o país, né? O Brasil ele tem normalmente esses grandes movimentos feitos de forma verticalizada. O que significa isso? Ele é feito das elites para o povo, né? É aquela ideia do vamos fazer logo antes que o povo faça. Essa é mais ou menos a ideia. E tanto é que esse movimento que é coordenado principalmente pelas elites cafeicultoras de São Paulo, pelas elites de Minas Gerais, por alguns poucos políticos do Rio Grande do Sul, por alguns poucos políticos do Rio de Janeiro, pela alta cúpula do militarismo brasileiro, eles fazem um movimento que não traz, no primeiro momento, grandes transformações sociais. A situação do povo, do ponto de vista social, vai continuar basicamente a mesma. Agora é óbvio, né, Nelson? A gente tem que também olhar com bons olhos para a República Brasileira. Ela demorou para engatinhar, ela tem ali uma fase inicial muito difícil, que é uma fase de consolidação a partir da força. A gente, inclusive, chama a primeira fase da República de República da Espada. Por quê? Porque ela vai ser consolidada à força. E vai demorar para que os governantes entendam que a República ela precisa ouvir mais, ela precisa consultar mais, e ela precisa de uma harmonia e equilíbrio entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Eu entendo, Elcio, que quando o Brasil conseguiu amadurecer nessa perspectiva de entender o funcionamento do poder, aí o ganho político e o ganho democrático veio. Mas, no primeiro momento, as transformações reais para a população brasileira, elas foram muito pequenas, praticamente imperceptíveis. Helly, aqui a gente tem aí em torno de 10 minutos para essa entrevista. A gente tem aqui ao lado um outro estúdio, um podcast. Eu gostaria muito de um dia te entrevistar ali, 40, 50 minutos, até uma hora de podcast, né? A gente tem muito mais espaço, né? Muito mais tempo, né? Eu vou te deixar à vontade para você fazer uma finalização aí com mais 2 minutos, para você fazer uma finalização do que representa o dia de amanhã para o país. Dia que representa muito, Elcio, representa muito porque a República está fazendo seus 135 anos,
ela vem amadurecendo, nós estamos encontrando aos poucos a nossa estabilidade. A República necessita da democracia com o seu pleno funcionamento, com o funcionamento das suas instituições. Tivemos fases nessa República que foram fases difíceis. A própria Primeira República, a República Velha, que era uma república muito fechada, muito voltada para os interesses de São Paulo e de Minas Gerais. Tivemos períodos de falta da democracia, com a ditadura de Vargas e com o regime militar, mas tivemos coisas muito prósperas também, né? Tivemos toda a construção do itinerário trabalhista com Getúlio Vargas, a modernização do Brasil com Juscelino Kubitschek, a estabilização da nossa moeda, que tanto nos fez sofrer com Fernando Henrique Cardoso. Então, aos poucos, esses muitos presidentes que passaram pela história da nossa República entregaram um Brasil que hoje, 135 anos depois, não tenho dúvida, é muito melhor do que aquele Brasil de 1889. Buscando ainda muitas situações para serem vividas, mas comemorando certamente esse momento da República. Quero agradecer a você, Elcio, muito obrigado pelo convite, agradecer ao Top Elegância por esse convite, e eu fico à sua disposição sempre que precisar, vai ser um enorme prazer estar aí com vocês. Bom, Heuler, nós é que agradecemos, meu querido. Poxa, falar com você foi um prazer, um aprendizado, né? Alguém com um conhecimento profundo sobre a história do país, né? E que fala com, a gente vê com conhecimento, né? Isso é muito importante. Sucesso para você aí, meu amigo. E muito em breve a nossa equipe vai estar entrando em contato com você aí para a gente fazer uma entrevista com mais tempo no Pod Quinto Round, né? Aí a gente vai ter mais tempo para a gente conversar sobre vários assuntos. Um abraço para você, mais uma vez, muito obrigado por atender aí o nosso chamado, o nosso convite, e estar aqui hoje dentro do Jornal Top News, abrilhantando aí o Jornal Top News, trazendo, né, informações sobre a proclamação da República, o feriado que acontece amanhã. Um abraço para você, uma excelente noite. Um grande abraço para você, para toda a equipe, uma boa noite. Boa noite, Heuler. Tá aí, conversamos com Heuler Borges, ele é professor, historiador, cientista político e radialista, né? Com um grande conhecimento aí para dividir com o nosso público aqui do Jornal Top News.